Nós já vimos que se nós tivermos uma função inversa, f inversa de x, que é a inversa da função f de x, e se essa função f de x tiver uma derivada f' de x, então a derivada da função inversa é igual a 1 sobre a derivada da função original, só que ao invés de nós colocarmos o x aqui dentro, nós colocamos toda a função inversa. Então, 1 sobre f' de f inversa de x. Tendo isso em mente, vamos determinar as derivadas de algumas funções trigonométricas inversas. Vamos pegar, por exemplo, a função arco cosseno de x, que também pode ser escrita como cosseno inverso de x. Esse menos 1 aqui não é um expoente, mas sim um sinal de função inversa. Arco cosseno de x é a inversa da função cosseno de x, e nós sabemos que a derivada do cosseno de x é igual a menos o seno de x. Então, a derivada de arco cosseno de x vai ser igual a 1 sobre a derivada do cosseno de x, então, menos seno de x. Só que, ao invés de nós colocarmos um x aqui na derivada, nós colocamos toda a função inversa. Então, fica menos o seno do arco cosseno de x. Isso pode ser escrito como menos 1 sobre o seno do arco cosseno de x. Agora, o que é o seno do arco cosseno de x? Eu imagino que você já saiba determinar isso. Se você ainda não sabe ou não está muito familiarizado com as funções trigonométricas inversas, eu recomendo que você assista aos vídeos sobre esse assunto lá na lista de reprodução Trigonometria. Mas nós temos basicamente duas formas. Nós podemos usar identidades trigonométricas ou podemos representar seno do arco cosseno de x geometricamente. E eu vou escolher esse segundo método. Então, o arco cosseno de x, na verdade, é um arco, um ângulo θ. Θ é igual ao arco cosseno de x, e nós sabemos que, por definição, esse ângulo θ é tal que o cosseno de θ é igual a x. Essa é a definição do arco cosseno de x. É o arco cujo cosseno é x. Vamos representar isso num triângulo retângulo, então. Vou fazer aqui um triângulo retângulo. Vamos supor que aqui está o ângulo θ, e nós sabemos que as medidas desse triângulo vão ser tais que o cosseno de θ é x. Então, nós podemos dizer que esse cateto aqui mede x unidades, que a hipotenusa do triângulo retângulo mede uma unidade, e, portanto, esse ângulo θ vai satisfazer cosseno de θ igual a x. Θ é o arco cosseno de x, certo? Cosseno, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, x. Obrigatoriamente, então, esse outro cateto, pelo teorema de Pitágoras, mede raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. E agora nós podemos determinar qual é o seno de θ. O seno de θ, lembre-se, θ é igual ao arco cosseno de x, é igual cateto oposto dividido pela hipotenusa, raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, dividido por 1, que é a hipotenusa, mas dividir por 1 não muda nada. Então, o seno do arco cosseno de x é raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Mas você pode estar um pouco desconfiado, porque nós sabemos que o seno de um ângulo pode assumir valores positivos ou negativos. O seno varia de mais 1 até menos 1. E isso não é muito levado em conta quando nós determinamos o seno do arco cosseno de x usando esse triângulo aqui, porque num triângulo nós não temos medidas negativas. Mas nesse caso, nós não precisamos nos preocupar com o sinal, pelo seguinte motivo. Nós temos o seno do arco cosseno de x. Nós chamamos o arco cosseno de x de θ. Esse arco cosseno de x, vai de quanto até quanto? É sempre bom ter em mente qual é o domínio e qual é a imagem das funções trigonométricas inversas. Nós sabemos que o arco cosseno de x é uma função que pode me dar valores de 0 até π apenas. Nós colocamos aqui no x valores de menos 1 até 1, certo? Esse é o domínio da função. E a imagem da função vai de 0 até π, é um intervalo fechado de extremos 0 e π. Então, nós vamos ter o seno de alguma coisa que varia de 0 até π. Bom, esse seno sempre vai ser positivo, certo? Porque de 0 até π nós estamos sempre no primeiro e no segundo quadrantes. Consequentemente, o seno vai ser positivo, certo? Então, nós não temos nenhum perigo de ter um valor negativo aqui. Portanto, isso vai ser igual a 1 sobre, aliás, menos 1 sobre, não vamos esquecer do menos aqui, seno do arco cosseno de x é raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Essa, então, é a derivada
do arco cosseno de x. Essa derivada vai ser sempre negativa, certo? O numerador é sempre positivo, o denominador é sempre positivo também, e nós temos um menos aqui. Então, no total, a derivada vai ser sempre negativa. Isso significa que a função arco cosseno de x é sempre decrescente. E, de fato, se nós fizermos um gráfico dessa função, nós vamos confirmar isso. Vamos colocar aqui função arco cosseno de x. Observe que ela nos dá valores aqui de π, que é aproximadamente 3,14, até 0, e nós colocamos valores de menos 1 até 1 dentro da função. Então, aqui está o domínio, aqui está a imagem, no eixo y. Até podemos mudar a escala aqui para ficar mais claro. Então, vamos colocar aqui π. Ok. Então, agora você vê, nós colocamos valores de menos 1 até 1, e a imagem vai de 0 até π, melhor dizendo. E é uma função sempre decrescente, o que é confirmado por esse menos aqui na frente dessa fração. A derivada é sempre negativa. Bom, mas eu já enrolei bastante. Vamos pegar uma outra função. Quem sabe a função arco tangente, que também pode ser escrita como tangente inversa de x. Lembrando mais uma vez, esse menos 1 não é um expoente. Arco tangente de x é a função inversa de tangente de x, e nós sabemos que a derivada de tangente de x é igual a secante ao quadrado de x. Portanto, a derivada de arco tangente de x vai ser igual a 1 sobre a derivada de tangente de x, que é secante ao quadrado de x, só que ao invés de nós colocarmos o x, nós colocamos toda a função inversa. Então, fica secante ao quadrado de arco tangente de x. Bom, aqui novamente nós podemos determinar secante de arco tangente de x usando o triângulo retângulo. Então, arco tangente de x é simplesmente um ângulo θ, que tem como tangente x, certo? Então, θ é igual ao arco tangente de x, e tangente de θ, por definição, é igual a x. Vamos representar isso aqui do lado. Aqui nós temos um triângulo retângulo, esse aqui é o ângulo θ, e ele tem que ter uma tangente que é igual a x. Tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, o cateto oposto pode ter uma medida x, o cateto adjacente pode ter uma medida 1. Consequentemente, esse ângulo θ tem uma tangente igual a x. X dividido por 1 é x. A hipotenusa, pelo teorema de Pitágoras, obrigatoriamente mede raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. E agora nós podemos determinar a secante de θ. A secante de θ é igual... A secante é o recíproco do cosseno. Cosseno é adjacente sobre a hipotenusa, então a secante vai ser hipotenusa sobre o cateto adjacente. Então, é raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado sobre o cateto adjacente, que mede 1, dividir por 1 não muda nada no valor. Então, a secante de θ é igual a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Claro, aqui nós temos a secante ao quadrado. Então, nós vamos ficar com 1 sobre a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, isso é igual a... O quadrado cancela a raiz quadrada, nós ficamos com 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Essa é a derivada da função arco tangente de x. Então, fizemos o mesmo processo, né? Nós determinamos a secante de θ, lembre-se, θ é arco tangente de x, e ele dizia secante ao quadrado, então, simplesmente elevar isso aqui ao quadrado. Observe que aqui nós nem precisamos nos preocupar com o sinal da secante, porque eu posso ter um mais ou um menos aqui na frente, mas depois nós vamos elevar ao quadrado e obrigatoriamente vai ficar positivo. Mas aqui nós também não precisaríamos... Aqui, aliás, talvez nós teríamos que nos preocupar com o sinal se nós não tivéssemos esse quadrado aqui. Por quê? Aqui no denominador nós temos a secante ao quadrado do arco tangente de x. A função arco tangente de x nos dá valores que vão de menos π sobre 2 até mais π sobre 2. Essa é a imagem da função arco tangente de x. Bom, e nós sabemos que a secante... Aliás, eu me confundi, eu falei que nós precisaríamos nos preocupar com o sinal, mas eu me enganei. Na verdade, nós não precisamos nos preocupar com o sinal, porque a secante, nesse intervalo aqui, é sempre positiva. A secante de ângulos que vão de menos π sobre 2 até π sobre 2
é sempre positiva. Porque lembre-se, no círculo trigonométrico, menos π sobre 2 está aqui, certo? É π sobre 2 no sentido horário, mais π sobre 2 está aqui, é π sobre 2 no sentido anti-horário. E nós sabemos que o cosseno é positivo aqui e a secante é simplesmente o recíproco do cosseno, então a secante também vai ser positiva aqui. Então, mesmo que nós não tivéssemos esse quadrado, nós não precisaríamos nos preocupar com o sinal, porque a secante de arco tangente de x é sempre um valor positivo. Agora, vamos fazer o gráfico da função arco tangente de x. Observe que a nossa derivada sempre é positiva. 1 sobre 1 mais x ao quadrado é sempre positivo, isso significa que a função tem que ser sempre crescente. E, de fato, aqui em azul está o gráfico, a função é sempre crescente. Vamos colocar aqui outras marcas, vou colocar π sobre 2 aqui. Então, nós sabemos que o domínio da função arco tangente de x é todo o conjunto dos números reais e a imagem vem de menos π sobre 2 até mais π sobre 2. Então, isso condiz com o que nós temos no gráfico. Bom, nós poderíamos continuar, mas eu vou aqui dar a lista das derivadas das funções trigonométricas inversas. É interessante decorar, mas não é tão difícil assim de deduzir também. Então, a derivada do arcosseno de x é igual a 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. É a mesma coisa que a derivada da arco-cossecante de x, só que nós não temos o menos. A derivada da função arco cotangente de x é igual a menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado. A derivada da função arco cossecante de x é igual a menos 1 sobre o módulo de x vezes a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. E a derivada da função arco secante de x é igual a 1 sobre o módulo de x vezes a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Talvez você tenha visto essas duas fórmulas aqui sem o módulo de x. Às vezes essas fórmulas aparecem apenas com x aqui, sem o módulo, certo? Não está errado, mas depende da definição que você dá para as funções arco cossecante e arco secante de x. Na definição mais comum, a fórmula correta é essa que utiliza os módulos. Mas se você definir de uma maneira um pouco diferente, nós vamos discutir isso em outro vídeo, a fórmula correta envolve apenas o x, sem o módulo. Nós vamos ver isso com mais detalhes em outro vídeo. Então era isso, eu espero que você tenha gostado e até mais.